Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, na segunda parte, a partir do versículo 22. E eu tenho como título Jesus e o cego de Betsaida. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado, ou alguns têm como arraial de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Parando aqui, nós vamos compreender um pouco dessa atitude de Jesus. Esta cidade, esse arraial, esse povoado chamado Betsaida, era um povo de duro coração, mas de tanta dureza de coração que foi citado por Jesus, Corazim e Betsaida em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 13, diz assim: Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam sentado no chão, vestido com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena, mais misericórdia da cidade de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E depois Jesus cita também Cafarnaum. Então a gente entende, logo no início do milagre prestes a acontecer, que foi necessário Jesus tirar este cego dali, daquela aldeia, dali, daquela cidadezinha. Jesus tira para fora, porque o povo era de coração duro, porque o povo não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. E por isso, Jesus cita em Lucas, cita em Mateus também, esta cidade. Muitas vezes, mas muitas mesmo, os milagres não acontecem na nossa vida. E nós temos que saber, temos algumas coisas é tão óbvio na nossa vida, outras a gente precisa de pedir a Deus para nos revelar que Betsaida, que Corazim existe na minha vida, na minha casa, que eu preciso sair fora, que eu preciso abandonar, porque senão não tem como acontecer um milagre na minha vida. Isso são tantas coisas, tudo que envolve pecados, imundícies, vícios, imoralidade, idolatria, ódio, amargura. Tudo isso faz parte de uma cidade, de um povoado que Jesus tirou para fora de lá. Ele está dizendo, olha, não pode fazer parte da vida de vocês. Todas essas coisas fazem parte de cidades, de aldeias como essa. E começa nos falando muito forte nos nossos corações. Muitos milagres não estão acontecendo nas nossas vidas, porque tem coisas
que nós estamos precisando de tirar da nossa vida. Tem pessoas, tem lugares, conselhos, né? Pessoas, quando eu digo pessoas, conselhos de pessoas, influência de pessoas que tem sido Betsaida na nossa vida, que tem sido Corazim na nossa vida, que tem sido Cafarnaum na nossa vida. E Deus fala muito claro que terá mais misericórdia de Tiro e de Sidom do que dessas outras cidades. Então Jesus tira ele ali de Betsaida e toma atitude novamente com um milagre diferente do que era costume entre os outros milagres. Então Jesus cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Jesus poderia falar assim: Efatá, abre-te, colocava a mão nos olhos dele, mas se há algo que nós temos que parar de discutir, de indagar, é que Deus é soberano e faz as coisas como Ele quer, que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer problema, qualquer demônio, qualquer situação. E Ele cospe no chão, dá-se a entender que fez um lodozinho ali e passou nos olhos do moço. E Jesus pergunta para ele: como está? Você está enxergando? Aquele homem abre os olhos assim e responde para Jesus: vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado, não volte para Betsaida. Veja que milagre diferente. Jesus é poderoso. Por que esse homem não enxergou da primeira vez? Nós entendemos no versículo seguinte aqui que o problema não era com Jesus, não. O problema era com o homem que estava numa cidade de coração endurecido, pecadora, imoral e tudo que é ruim, e foi contaminado ali. Ele precisava de médico, ele precisava de cura, precisava de Jesus, mas ele estava contaminado, tinha que sair de lá. Quando ele saiu de lá, ele ainda continuou contaminado. Nós temos que lutar muito contra as contaminações na nossa vida, rejeitar dia após dia, para que fiquemos livres de coração endurecido, de incredulidade, que é uma contaminação, uma maldição para as nossas vidas. Aquele homem enxerga só vultos. E aí Jesus novamente toca nos olhos daquele homem. E aí acontece algo. A palavra de Deus diz: dessa vez, quer dizer, da primeira não houve isso. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. O que significa para nós? Dessa vez, o cego ficou firme na sua fé, ficou firme na sua determinação, e dessa vez o milagre acontece. E ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Jesus, a gente sempre fala isso aqui. Jesus não faz nada pela metade. Ele é poderoso para fazer além do que nós possamos pedir ou imaginar. E não seria diferente aqui. Um toque de Jesus era mais do que suficiente. Mas quando a gente chega no versículo 26, Jesus diz sério para ele: vá para casa,
Não volte para o povoado. Não volte para o pecado. Jesus usou essas citações de maneira diferente com várias pessoas. A mulher adúltera que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada, Jesus não a condenou, mas no fim ele disse para ela: vai e não peques mais. Muitas pessoas recebem um milagre, recebem a bênção e voltam para o pecado. E depois fala: ah, mas por que a minha vida está assim, ou assado, né? Manter-se limpo, manter-se num constante crescimento com Deus, com a palavra do Senhor. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Alguns disseram: o Senhor é João Batista. E outros: eles dizem que o Senhor é Elias. E outros: que é um dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Olha aqui mais um aprendizado para nós. Deus espera que aquele que nasceu de novo, que aceitou Jesus, que tem o coração purificado, que o Espírito Santo tornou essa pessoa numa nova criatura, ele espera de nós que nós venhamos a dar a resposta certa. Quem é Jesus? O que fulano diz, o que ciclano diz, Jesus não se importou. Ele não era encarnação de nenhum profeta. A verdade é dita por Pedro. O Senhor é o Messias. Deus quer que da nossa boca saia essa verdade. Com o que sai da nossa boca, o Senhor Jesus se importa. E a palavra é: Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador, é o Redentor, é o enviado de Deus que veio a este mundo com um propósito de morrer numa cruz pelos meus pecados, pelos pecados daqueles que creem nele, que o aceitarem, que o buscarem, que o reivindicarem, que quiserem ter Jesus como Senhor das suas vidas. E Jesus então falou para Pedro assim, aqui nesse evangelho não diz, mas em outros evangelhos diz que Pedro era feliz, bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue quem revelou essa palavra que saiu da boca de Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus quem revelou para Pedro. E é isso que testifica no nosso coração, essa certeza que nós temos no nosso coração. Quem é Jesus? Quem tem revelado isso para mim? O Espírito Santo de Deus. E Deus se importa com o que nós cremos, com o que nós falamos, e não com o que o mundo está falando a respeito dele. O compromisso de Deus é conosco, é com aquele que o aceitou, que o convidou para fazer morada na sua vida e ser Senhor da sua vida. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes e ressuscitará no terceiro dia. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e vai dizer alguma coisa para eles aqui. Mas Jesus, no mesmo capítulo, nós vemos Pedro sendo influenciado pelo Espírito Santo, recebendo a revelação do Espírito Santo, e agora sendo usado por Satanás. A palavra de Deus diz assim, olha, vigiai e orai. Orar é tão importante,
Mas nós vemos uma ordem muito necessária: vigiai e orai. Nós temos que vigiar, nós temos que ter discernimento, nós temos que saber o que é que nós estamos ouvindo, de que fonte que vem. No mesmo capítulo que Jesus havia acabado de uma certa forma, elogiar a Pedro, agora ele está dizendo: arreda de mim, Satanás. Pedro querendo dar conselho, cheio do envolvimento ali de Satanás para Jesus. Não, o senhor não vai fazer isso consigo mesmo, não. O senhor não vai morrer, não. O senhor não vai para uma cruz, não. E aí ele diz: arreda de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, não tem pensamentos das coisas de Deus. E Jesus, em sua infinita sabedoria, está dizendo aos nossos corações hoje, mais uma vez, que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, que os caminhos deles são mais altos que os nossos, e que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal, de paz, para dar o fim que nós desejamos. Isso ficando firme na rocha, longe de Betsaida e Cafarnaum e Corazim, na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração. Temos que estar limpos, temos que buscar estar constantemente vigilantes, limpos e presenciar não só milagres, mas tudo que o Senhor Jesus tem para revelar aos nossos corações, a sua presença.